E aí galera, beleza? Obrigado por voltar. Quarto e último bloco da aula de hoje. A gente não vai encerrar o assunto unidades de conservação, teremos pelo menos mais um bloco de 1 hora para encerrar o conteúdo para a aula programada aí para essa sexta-feira próxima, tudo bem? Então, vamos lá. Unidades de conservação, eu já falei para vocês dos espaços territoriais especialmente protegidos. Artigo 225, professor. 225, parágrafo 1º, inciso 4, vai falar que é dever do poder público criar em todos os entes da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Ok. Então, dentre eles, pessoal, como eu falei para vocês, logo no iniciozinho nós vamos abordar 3. São mais, mas esses 3 são os mais cobrados em provas e concursos. Na minha modesta opinião, são os 3 que nós vemos com muita facilidade aqui na nossa região. Então, as áreas de preservação permanente, e aí a gente vai estudar, não vou aprofundar aqui, na próxima lei, que é o novo Código Florestal, o Código Florestal de 2012, e aí a gente vai falar, normalmente são matas ciliares, encostas, com declive e tal, tudo. As reservas legais, as RLs, que são um percentual que varia ali de 20% a 80% da propriedade rural, é só em propriedades rurais, e a unidade de conservação, que é o que nos interessa para a aula de hoje. Então, pelo amor de Deus, entendam, nem todo espaço territorial especialmente protegido é um OC, mas todo OC é um espaço territorial especialmente protegido. Outra coisa que eu alerto vocês, pessoal, é que essa primeira aqui a gente dá a sigla de APP, a área de preservação permanente. O que é que as provas e concursos gostam de confundir vocês? Gostam de confundir vocês com essa outra sigla aqui, ó, APA. Eita, William, pelo amor de Deus, que covardia, por uma letrinha só, você vai tirar um ponto da gente. Pessoal, é uma sigla isso aqui, né? Agora, não é uma letrinha, é todo um conteúdo que é diferente. Enquanto a APP é um tipo de espaço territorial especialmente protegido, criado lá no Código Florestal, a APA é um tipo de unidade de conservação. Então, a APA é um tipo de unidade de conservação de uso sustentável. Então, são inclusive leis diferentes, objetivos diferentes. A APP, a gente fala em preservação. Lembra que eu falei para vocês, preservação normalmente está atrelada a não utilizar de maneira direta. A APA é a área de proteção ambiental. Então, um é preservação permanente e o outro é proteção ambiental. São coisas bem distintas e quem avisa amigo é. É uma das coisas que é mais cobrado em prova e concurso. Quando cai unidade de conservação, é tentar o seu avaliador confundir o conceito de APP com APA. Não caiam nessa. De vez em quando eu gosto de brincar nas turmas presenciais e aí me ajoelhar. Eu vou pedir aqui de joelhos. Não confundam APP com APA. Depois eu vou aprofundar a diferença quando eu for explicar a APA. E aí, pessoal, o professor, que eu já citei ele para vocês hoje, ministro do STJ, Herman Benjamin, ele faz uma crítica, acompanhada ali por alguns outros autores que eu indiquei para vocês, como o próprio Fiorilo, de que a nomenclatura unidades de conservação está errada. Não devia ser unidade de conservação. Devia chamar de outra coisa, ou pelo menos separar. Por quê? Daqui a pouco a gente vai ver que tem 2 categorias. São aquelas de proteção integral e as de uso sustentável. Conservação, como eu já falei para vocês, dentro de um cisma que existe entre os ambientalistas, os preservacionistas e os conservacionistas, o uso sustentável está ligado à conservação. Agora, a proteção integral estaria ligada à preservação. E aí, professor? Pessoal, com todo o respeito que eu tenho, acho muito didático a doutrina e a jurisprudência do ministro Herman Benjamin, mas é o seguinte, vamos parar para pensar igual licenciamento. De que adiantaria? Porque o licenciamento pode chegar numa licença ou numa autorização. Então, devia chamar autorizamento e licenciamento para quê? Só para complicar a vida do estudante.
o termo unidade de conservação é mais antigo do que o cisma entre conservacionistas e preservacionistas. Já se chamava assim antes. A gente usa o termo unidade de conservação desde o Parque Nacional Kruger, 1872. Então, não adianta a lei do ano 2000 querer mudar um termo que já estava consagrado, já estava sendo utilizado, inclusive pela nossa própria legislação. Uma das funções do IBAMA em 1981 já era proteger as unidades de conservação. Então, quando se criou em 2000 a Política Nacional das Unidades de Conservação, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, ok, a gente já tinha um termo consagrado e que foi mantido. Claro, o nosso legislador, apesar dos muitos defeitos que nós podemos apontar aos nossos congressistas, imputar aos nossos congressistas, eles deixam claro no artigo 2º que essas unidades de conservação elas podem ter função conservacionista e função preservacionista. Olha aqui, vamos pular o inciso 1 que eu volto já, a gente vai aprofundar o inciso 1, mas vamos para o inciso 2 do artigo 2º. O manejo do uso, para fins desta lei, 9985 do ano 2000, entende-se por conservação da natureza, o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação. Então, para fins dessa lei, conservar, entende o conservar que todo mundo já conhece, mas também o preservar. Então, preservação, manutenção, olha aqui, utilização sustentável. Então, para fins dessa lei, não há que se entrar na celeuma. Nosso legislador fez uma interpretação legítima, porque está dentro da própria lei, no intuito de afastar esse tipo de desgaste. Então, para fins dessa lei, se entende o termo conservação da natureza, tanto com o sentido de conservar, propriamente dito, utilizado ali como utilização sustentável, como também o de preservar. Comporta os dois para fins desta lei. Então, cuidado com as interpretações legítimas, porque às vezes foge daquelas interpretações já consagradas na doutrina. Vão lá, deem uma olhada e vejam o que é que a lei chama de conservação da natureza. E aí, professor? Para fins dessa lei, também na interpretação legítima, ou seja, o nosso próprio legislador disse o que é que ele quer que se entenda por, nós temos o conceito de unidades de conservação logo no inciso 1. Então, é um espaço territorial, como não poderia deixar de ser, se é da modalidade lá criada na Constituição, e seus recursos, ou seja, não vai ser todo espaço territorial, mas aqueles que têm recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais. Agora, não é qualquer recurso, porque os recursos ambientais todos têm, nem que seja o solo, nem que seja uma atmosfera, tudo tem. Agora, são recursos com características naturais relevantes. E aí, legalmente instituído pelo poder público. Guarde esse legalmente, pessoal, porque esse legalmente o STF já se pronunciou e entende que não é legalmente. Ou pelo menos assim, houve uma interpretação conforme, sem redução de texto, sem alteração de texto. Mas eu vou explicar já já que não pode se interpretar legalmente só como lei. Ok? Mas, instituído pelo poder público, com objetivos de conservação nesse sentido aqui do inciso 2, por isso que os dois vêm juntos, e limites definidos, se é um espaço territorial, tem que ter limites, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas, ou seja, são especialmente protegidos porque tem garantias especiais. E aí vamos por parte. Então, eu tenho primeiro um espaço territorial delimitado. Como é que eu vou delimitar, professor? Pessoal, existem várias formas. Na minha opinião, o que seria mais correto era se utilizar delimitações físicas, visuais, fáceis de serem percebidas. Então, tem algumas unidades de conservação que dizem assim, limitadas a oeste pela BR-X. Ok, a BR está lá, no limite até ali.
Difícil ali afastar uma BR. Pode acontecer, mas difícil afastar uma BR. Para o Rio X, ok. Então, até o Rio São Francisco no sul, ok. Seria um marco físico. Até a Baixada Y, até o pré-mar, a vazante máxima lá do mar, ok. Seria interessante. Agora, vejam, o caso da APA Chapada do Araripe, ele diz o seguinte, olha, é a APA Chapada do Araripe, tudo que tiver no topo da chapada, da encosta da chapada da altura X, indo em direção ao seu topo, ok. Só que é o seguinte, do lado do Ceará, salvo engano, é 600 metros, vamos lá, 550 metros eu acho. Do lado do Pernambuco é tudo que tiver acima de 650 metros. E do lado do Piauí, tudo que tiver numa linha acima de 600 metros. Não é exatamente isso, é bom dar uma olhada lá no decreto. Mas, aí sinceramente, pessoal, vamos supor que tem uma pessoa que tem uma fazenda numa área um pouco menos declivosa, mas que está aqui entre o 550 e o 560. E aí, olha, esse pé aqui é entre o 540, né? Esse pé está dentro da APA, esse outro pé está fora da APA. É complicado. A pessoa tem que andar com altímetro para dizer o que é que pode e o que é que não pode fazer dentro da sua terra. Mas existe. Então, hoje a moda é utilizar os marcos do GPS, os marcos geográficos, ok? Os pontos, você cria lá os pontos, ok? Então, tudo que tiver entre o ponto X, Y, Z, fechando uma linha entre eles, seria unidade de conservação. Pode ser, mas eu tenho que ter um espaço territorial. Não existe espaço territorial especialmente protegido sem o território. Tenho que ter um marco físico, ok? Delimitado, porque, de novo, eu vou aplicar normas mais garantísticas nesse espaço, normas especiais. Mas aí, pessoal, não é qualquer espaço. Tem que ser um espaço com recursos naturais com relevância natural. Recursos ambientais com relevância natural. Então, seja uma beleza cênica, seja uma quantidade de biodiversidade, seja uma espécie endêmica que só tem ali. Então, eu preciso ter um atributo natural relevante para dizer esse espaço precisa ser mais protegido que os outros, quando se fala de unidade de conservação. Dotados, pessoal, de oficialismo. Lembra que no slide passado eu falei para vocês da legalidade? Preste atenção comigo aqui. Nosso legislador foi lá e disse, legalmente instituído. Só que essa lei é do ano 2000. Nossa primeira unidade de conservação foi de 1937. Ou seja, foram 63 anos de unidade de conservação sem a lei própria. E algumas foram criadas, algumas unidades de conservação por lei, outras foram criadas por decreto, outras foram criadas pelo presidente da República, outro pelo governador do estado, outro pelo prefeito. Algumas foram criadas por instituições normativas, algumas até por resolução. O ministro Herman Benjamin, meus amigos, tem a doutrina dele, que inclusive é a qual eu me filio, de que qualquer ato de poder público é apto a ensejar a criação de uma unidade de conservação. Segundo o professor, até mesmo um TAC, um termo de ajustamento de conduta imposto pelo Ministério Público, é apto à criação de unidade de conservação. Uma sentença é apto do poder público, é apta a criar uma unidade de conservação. Então, o que eu preciso é de um ato do poder público. Se eu tenho o ato de poder público, instituído pelo poder público, eu não preciso obrigatoriamente de um instrumento legal. Eu preciso de um ato que gere normas, seja um ato primário ou secundário. Ok? Então, nesse sentido, eu preciso de um ato do poder público. Qualquer ato de poder público. Por que você está reforçando tanto isso, Ian? Porque, primeiro, é a decisão do STF. O STF já se manifestou dizendo que não é necessariamente a lei.
mais qualquer ato de poder público. Segundo, meus amigos, porque a Constituição de 1988, e é por isso que o STF fala, diz que será criado pelo poder público, em todos os entes da federação, espaços territoriais especialmente protegidos. Olha, a Constituição não falou em lei, mas a Constituição logo depois fala que só poderão ser alterados ou suprimidos por lei. Então, o nosso Constituinte ele teve o intuito de, para criar é fácil, para extinguir é difícil. É esse o objetivo. O objetivo é proteger cada vez mais a biodiversidade, proteger cada vez mais o equilíbrio do meio ambiente. E, portanto, eu não posso ficar criando óbices. Eu tenho que criar soluções. Ao mesmo tempo que eu tenho a aplicação do princípio da vedação ao retrocesso, de modo que, para extinguir ou alterar ou para menos, ou seja, para menos direitos, minorar os direitos, ok? Aí sim eu preciso de lei. E não é qualquer lei, é lei específica. Com o condão de desafetação, que é um termo lá do direito administrativo. Ok? Então, delimitação territorial com relevância natural de seus atributos, criados por ato de poder público e não necessariamente por lei, com o objetivo de conservar aqueles recursos, conservar que aqui, segundo a própria lei, pode ser lido como conservar, estrito sensu, ou como preservar também, que terá um regime especial de proteção, ou seja, eu vou designar os agentes do poder público ou da coletividade com o poder-dever de aplicar aquelas garantias e de fazer garantia, de fazer cumprir aquelas garantias. Pessoal, só para encerrar, eu sei que eu já passei do nosso limite de 15 minutos, mas eu peço que em casa vocês façam a leitura do artigo 2º por completo e vejam aí o que é proteção integral, porque vai ser importante. Na próxima aula a gente vai fazer a diferença entre unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. Então, veja a relação desses dois incisos, entenda a diferença na casa de vocês, tirem as dúvidas comigo se sobrar alguma dúvida. Então veja o que é manejo. Manejar é administrar, meus amigos. Olha aquilo que eu falei para vocês de uso indireto e de uso direto, lá no comecinho da aula. Os porquês de se proteger essa biodiversidade, os porquês de se criar uma unidade de conservação. Temos interpretação legislativa ou legítima aqui, e também o conceito aí de extrativismo. Pelo menos esses incisos eu peço encarecidamente que vocês em casa façam a leitura e tirem as dúvidas comigo, ok? Próxima aula, a gente já entra propriamente dito no Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Agradeço a todos, desejo uma vida longa e próspera. Se gostou, curte aí, tem alguma coisa interessante, quiser mostrar para um dos seus amigos, parentes, familiares, usa aí como educação ambiental não formal, compartilha essas discussões. Estou disponível nos grupos do WhatsApp e, de novo, se vocês tiverem interesse, é só avisar aí 3, 4, 5 de vocês. Professor, a gente quer um Zoom para tirar as dúvidas. Estou à disposição. Até a próxima aula, se Deus quiser.